Olá! A gente preparou um conteúdo super rápido e direto ao ponto, mas cheio de informação valiosa. Se esse é o tipo de material que interessa, para entender temas importantes sem enrolação, fica o convite para se inscrever aqui no canal, tá bom? Hoje a gente vai desvendar o verdadeiro manual de regras do serviço público no Brasil. Vamos pensar numa pergunta fundamental. Como o governo deveria agir para servir a população de um jeito que seja justo e que funcione de verdade? Quais são, afinal, as regras do jogo para quem trabalha para o Estado? E olha, a resposta para essa pergunta não está escondida em nenhum lugar. Ela está escrita com todas as letras na lei mais importante do país, a nossa Constituição. E a fonte é essa aqui, o artigo 37 da Constituição Federal. Ele já começa dizendo que toda a máquina pública, não importa se é prefeitura, governo estadual ou federal, tem que seguir certos princípios. É o ponto de partida de tudo. E o mais legal é que o coração desse manual de regras, esses princípios todos, podem ser resumidos em uma palavrinha, um acrônimo que é super fácil de guardar na cabeça. E a palavra é LIMP. Isso mesmo, L-I-M-P-E, como o ato de limpar. Uma ideia bem simples, mas que carrega o peso dos 5 pilares que deveriam sustentar toda a atuação do governo. E o que significa LIMP? Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora vamos mergulhar rapidinho em cada um deles para entender o que significam na prática. Primeiro, a legalidade. Para a gente, cidadão comum, a regra é: o que não é proibido é permitido, certo? Para o agente público, a lógica é o exato oposto. Ele só pode, única e exclusivamente, fazer aquilo que a lei diz que ele pode ou deve fazer. Ponto final. Depois vem a impessoalidade. Isso quer dizer que as ações do governo têm que ser para o bem de todo mundo e não para beneficiar um amigo ou prejudicar um inimigo. É por isso, por exemplo, que não pode ter nome de político em placa de obra pública. O foco é sempre o interesse público, nunca o pessoal. O terceiro princípio é a moralidade. Aqui a coisa fica mais séria. Não basta o ato ser legal, ele também precisa ser ético, ser honesto, ser de boa fé. A moralidade na administração vai além do que está no papel da lei. Ela exige uma conduta correta, íntegra. Em seguida, a publicidade. Tirando algumas raras exceções, tipo questões de segurança nacional, tudo que o governo faz tem que ser transparente, aberto para todo mundo ver. É esse princípio que nos dá o direito de fiscalizar o que está sendo feito com dinheiro público. E por último, mas não menos importante, a eficiência. Esse princípio, que foi incluído depois, diz o seguinte: não adianta só seguir a lei, tem que fazer bem feito. É a busca pelo melhor resultado, gastando o mínimo possível de recursos e entregando serviços com qualidade e agilidade. Ok, então as regras são essas. Elas formam um guia de como as coisas deveriam funcionar. Mas e quando não funciona? O que acontece no mundo real quando um agente do Estado pisa na bola, quebra uma dessas regras e acaba prejudicando alguém? A resposta está na própria Constituição, um pouco mais para frente no mesmo artigo. É aqui que entra a responsabilidade do Estado e uma coisa chamada direito de regresso. Parece complicado, mas vamos ver como funciona na prática. A história toda começa com a vítima. Imagina um cidadão que sofre algum tipo de dano por causa da ação de um agente público. Pode ser um acidente de trânsito com um carro da prefeitura ou um erro num procedimento em um hospital público, por exemplo. O segundo passo é o Estado. A instituição pública para a qual aquele agente trabalha, seja a União, o Estado ou o município, é quem tem a obrigação de reparar o dano, de indenizar o cidadão pelo prejuízo. A pessoa processa o órgão público e não o funcionário diretamente. E aí, finalmente, a gente chega no agente público. Depois que o Estado indenizou a vítima, ele pode, e na verdade deve, cobrar esse valor do funcionário que causou o dano. Isso é o tal do direito de regresso. Mas, e aqui tem um detalhe crucial, isso só acontece se ficar provado que o agente agiu de propósito para causar o dano ou com uma negligência muito, muito grave. E por que saber de tudo isso é tão importante? Porque essas regras não são um papo só para advogados ou para quem estuda para concurso. Elas são a nossa garantia de cada cidadão de que existe um manual para um governo justo, transparente e que, acima de tudo, precisa se responsabilizar pelos seus próprios atos. Conhecer as regras do jogo é o primeiro passo para garantir que ele seja jogado de forma limpa. Qual seria, então, o próximo?